É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver, seja onde for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Hoje, mais uma escola dominical. Segundo domingo do mês de agosto, dia 9 de agosto, nos encontramos mais uma vez aqui em família, em igreja. E hoje numa data muito especial, onde comemoramos o Dia dos Pais. Nossos pais que tanto nos acolhem com carinho, com atenção, com abraço, com conselhos e são presentes de Deus em nossa vida. O nosso Pai amoroso, o nosso Pai eterno, nos presenteou com um amor bem sublime na vida dos nossos pais. Eu vou fazer a leitura do livro de Provérbios, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Filho, não esqueça os meus ensinamentos. Lembre sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Amém. Hoje, celebrando essa data tão festiva, mesmo afastado dos nossos pais, estamos em pensamento, em oração, agradecendo a Deus por todas as bênçãos para as nossas famílias e principalmente para os nossos pais. E também, durante essa semana, nós tivemos o aniversário da nossa querida irmã Ormandina.
essa joinha de pessoa que tanto nos acolhe com um sorriso, com um abraço na igreja. Querida irmã, que sempre presenteia as datas comemorativas na escola dominical, Dia dos Avós, Dia das Mães, Dia dos Pais. Ormandina, muito, muito obrigada. Nós somos muito felizes por ter você conosco. E como não falar de Ormandina sem lembrar de alguns cantos? Então, nós vamos estar agradecendo a Deus em momento de oração. E nesse momento de oração, nós vamos entoar, juntamente com a família Negre, um canto que lembra muito da nossa igreja. Um bom domingo a todos. Olha só. Nesse mapa, então, a gente vê aqui onde ficava Ur, né? Lá à direita. E ele vai seguindo, 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 até chegar em Arã, que fica ali, lá no alto. Ele foi levando os seus rebanhos. Eles eram nômades. Eles seguiam o rebanho. Quando acabava a pastagem em um determinado lugar, eles iam, ficavam um tempo em outro lugar. Quando acabava a passagem lá, eles iam seguindo. Enquanto a pastagem recuperava lá onde eles tinham passado antes. Certo? Então, eles foram levando, tocando a boiada, né? E chegaram, então, em Arã, que fica na Síria hoje. Né? E lá eles passaram um tempo. Mas quando Abrão está lá em Arã, né, ele recebe, então, um chamado. E essa é a diferença de Abrão para as outras pessoas que faziam isso. Ele não era, talvez, o único que fazia esse deslocamento. Mas o dele teve uma razão especial, que foi um chamado divino. Então, em Gênesis 12, né, Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é a chegada dele no Egito. Mas vamos ler aqui, Gênesis 12, 1 a 6, mais ou menos. 1 a 6, Gênesis 12. Pode ler, irmã Beth, por favor. 12, do primeiro até 6. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que eu amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali, Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte, a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a leste e Ai a oeste.
Ok. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abraão partiu dali, indo sempre na direção do Negueb. Amém. Veja só que coisa interessante entre esses detalhes aí. Um dos lugares onde ele passou, né, tem uma referência geográfica aqui, o Carvalho de Moré, né? Ou seja, as árvores eram tão preservadas, especialmente essas árvores de grande porte, que elas se tornavam uma referência geográfica, porque a árvore vivia muito mais do que o ser humano, né? Muitas árvores vivem. Então, o Carvalho de Moré, ele estava ali e ninguém mexia com ele. Ele era uma referência geográfica da região, né? Ninguém saía derrubando-se a árvore à toa, principalmente uma árvore dessa, né? Então, e para ele, que era um nômade, né? Esses pontos de referência eram importantes. Então, ele saiu lá da Síria, né, de Arã, e desce, então, em direção ao sul, indo até a terra de Canaã, que é a Palestina, né? Nessa jornada que ele faz, ele vai e vai parar onde? Lá no Egito. Esse quadro que está aqui no slide, ele não é a chegada de Abraão exatamente no Egito, mas é um registro da chegada de uma tribo dos cananeus, né, de semitas, que chegaram lá com as suas roupas bem coloridas, né, sua pele um pouco mais clara, a barba, né, as armas, né, o pessoal de cima, aparentemente, são prisioneiros, parece, né, parece que eles estão meio amarrados, mas eles estão com arco e flecha, tá vendo? E trouxeram os animais também, principalmente os bodes aqui, né, são animais pequenos que eles criavam. E o pessoal de baixo é uma família, né, são quatro moças, o burrinho, né, as crianças, tá vendo? As crianças pequenininhas, né? O jumento, um homem com arco e flecha para defender a família, e o outro era um músico. A gente pode ver lá atrás ali do jumento com uma harpa, né? Essa harpa, ela existe até hoje lá no sul do Nilo, lá para o lado do Sudão, ali Tanzânia, Quênia. Esse tipo de harpa, ela existe até hoje. Ela é executada tradicionalmente pelos povos do Nilo, né? E ela já existia aqui na época do Egito. Os egípcios, a gente vê que são bem mais escuros, né? É um povo mais negro, né? Esse grandão aí devia ser um comandante, né? Alguém, um chefe, né? E o funcionário lá apresentando o relatório, né? Lá com papelzinho na mão, apresentando o relatório para ele da chegada desse povo aí, né? É meio assim, era a alfândega deles lá, né? A entrada no território, né? A Polícia Federal lá checando os passaportes de entrada do pessoal no Egito. Sim, porque havia um movimento migratório e Israel fez isso, logo depois fez de novo. Abraão passou por essa experiência, né? Depois Abraão acabou voltando para a terra de Canaã. Esse Negueb, Abraão partiu dali, indo sempre na direção do Egito. O Negueb é um deserto lá de Israel que fica no sul. É o deserto do sul. Então, a referência de sul para eles era o Negueb, né?
Mas depois ele passou do Negueb, ele não parou lá, não. Ele pegou o caminho do Egito e foi até o Egito. Né? Porque no Egito que tinha recurso, que tinha comida, que tinha... Existe, até hoje o deserto do Negueb está lá. A Índia está lá. Sim. Eu sempre estou assistindo os vídeos dela, entendeu? Da Língua. Ela é uma turista, guia turística. Sim. Lá em Israel. Não, lá eles têm fazenda, né? Tem plantações lá, tem irrigação. É uma região muito desenvolvida, né, de Israel. Quando Abrão volta para Palestina, né, para Canaã, ele se firma lá como embora ele não fosse dono de terras, né, ele usava lá, ele se fixava em um determinado território, era o território lá do rebanho dele, com os pastores dele, com a família dele e tal. Tinha as tendas dele, entendeu? Tinha espaço para todo mundo. Mas eles não eram bons. Continuaram sendo nômades. Abrão não construiu cidade. Entendeu? Nem Isaac e nem Jacó. Todos esses, podem reparar que todos esses patriarcas, eles foram nômades. Eles tinham uma desconfiança muito grande em relação ao povo que morava em cidade, que vivia de agricultura. Entendeu? Eles davam valor a quem gostava de mexer com o rebanho, com o bicho. Não havia o apelido de cigano, mas existia. Não, com certeza, com certeza. Mas o Abrão, ele era muito respeitado, né? Como uma liderança ali em Canaã. E teve uma guerra em que ele se juntou com 5 reis e, inclusive, o rei de Sodoma e o rei de Gomorra. A palavra rei aí é como se fosse um prefeito de uma cidade, né? Você tinha a cidade lá toda murada e quem mandava na cidade era o rei daquela cidade. Mas era hereditário ou Era. Não, a princípio era monarquia, né? Era de família, né? E os 4 cidades guerrearam contra 5 cidades, ele entrou no meio dessa guerra e ganhou. Aí, quando teve a vitória, né? Um dos reis da cidade de Salém, chamado Melquisedeque é uma palavra que quer dizer rei de justiça. Melech Tzedek, em hebraico. Rei de justiça. Ele fez uma cerimônia lá em que ele trouxe pão e vinho. Pão e vinho, olha só que coisa interessante, né? Já ouvi falar desse negócio. Pão e vinho. Sim. E ele abençoou Abrão e disse, né? Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. É a primeira vez que se fala em dízimo na Bíblia, nessa cerimônia em que esse rei sacerdote... Ele agiu como se fosse como mercenário, né? Ajudando a tribo dele a guerrear com as outras cidades. Sim, ele deu apoio a algumas cidades ali que eram mais próximas dele contra as outras, que estavam querendo tomar, né? Inclusive porque eles tinham sequestrado o sobrinho dele, o Ló. Eles invadiram Sodoma e sequestraram várias pessoas de Sodoma, inclusive os parentes dele. Moravam lá, o Ló, a mulher dele, as 2 filhas e tal, né? Então ele entrou nessa guerra também para resgatar o sobrinho dele. E de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. Depois, lá no Evangelho, Jesus menciona que teve uma conversa com Abrão. Pois é. Pois é. Tá vendo? E Abraão tomou pão e vinho com ele.
Não, o livro de Hebreus, se você olhar em Hebreus, tem toda uma discussão de quem seria Melquisedeque. Ele aparece aqui na história, depois some. Né? Como diz o pessoal lá do History Channel, né? De acordo com os antigos astronautas, né? Os teóricos antigos astronautas, né? Bom, mas é um episódio interessante aqui da vida de Abrão. Depois dos acontecimentos aparece então a promessa para Abrão, né? Abrão promete Deus promete a Abrão o quê? Um filho. Ele não tinha filhos porque a esposa dele, Sarai, era estéril. Entendeu? Ter filhos num sistema agropastoril era uma coisa importantíssima, porque era a sua mão de obra. Você era principalmente filho homem. Principalmente filho homem. Para trabalhar na roça e para manejar a lança, a espada, para proteger a família. Então, filho homem era valorizado, né? E, sim, e as filhas faziam os afazeres domésticos e tal, mas patrimônio mesmo era filho macho. Né? Quando a mulher, por algum motivo, não dava filhos, o que acontecia? Ela, segundo o Código, né, Civil da época, segundo o costume da época, isso depois acabou, mas na antiguidade, ela podia ter uma empregada, uma escrava, que serviria como barriga de aluguel, digamos assim. Né? Então, o patrão podia fazer filho nessa moça, e esse filho dela seria filho da patroa. Mas é bem engraçado, né? Porque quem decide o sexo do bebê é o homem, né? Ele tem uma promoção no X. Pois é. Mas, bom, de qualquer forma, Hoje não pode, viu, Marcos? Dá muita confusão. Porque tem muita gente que quer interpretar, né, a Bíblia. O pé da letra, O pé da letra, olha, que a Bíblia das moças, né? Sim. Mas então, a promessa de Deus é essa aqui, né? De Gênesis 13, né? 13 não, Gênesis 15. Porque ele estava preocupado, né? Ele tinha como herdeiro um rapaz lá da Síria, chamado Eliezer. Não é? E ele diz, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse, será assim a tua posteridade. Isso considerando que não tinha luz elétrica. Então, o número de estrelas visíveis no céu era muito, muito, muito maior do que tem hoje. A gente pode olhar para o céu à vontade. Aqui em Brasília, você não vai achar muita estrela para contar. Não é? Então, isso passa a ser o grande motivador, né, do Abrão, e ele começa a querer ajudar Deus também nesse... Né? Porque Deus não tinha avisado que era o filho da Sara. Disse que era filho dele. Entendeu? Aí, moral da história, acabou. A própria Sarai, ela ofereceu para ele, então, uma moça, uma egípcia, que morava lá com ela, chamada Agar. Né? E Abrão
engravidou ela. Só que ela, quando engravidou, começou a se exibir, começou a jogar na cara da patroa que ela era saudável e que a outra era velha e era estéril. Isso deu uma confusão. Né? Mas ela tinha, na época, na vida, ela tinha 90 anos. Só que é diferente, né? Essa contagem a gente tem que relativizar um pouco, né? Não é... Mas ela já era... Mas já não, ela não menstruava mais, ela já tinha passado a menopausa, porque no texto bíblico fala assim, já lhe havia cessado o costume das mulheres. Esse costume que a mulher tem todo mês de menstruar, entendeu? Então, ela já tinha passado a menopausa. Geralmente, por volta dos 47, 48 anos, 50, a mulher deixa de menstruar. Aí, moral da história, nasceu o Ismael, né? Filho da Agar. O Ismael cresceu depois, tal, Agar foi mandada embora de casa, depois voltou e tal. Ele cresceu, até 13 anos ele ficou com o Abrão, depois teve outra briga e acabou ele e a mãe indo morar lá na Arábia. 1/3, segundo os árabes, 1/3 dos árabes descende de Ismael. São descendentes, consequentemente, de Abrão. E os árabes dizem que o Ibrahim, que é o nome que eles dão para o Abraão, né, foi visitar Ismael e foi nesse templo aqui, em Meca, onde fica uma pedra preta. A pedra preta não é essa aqui, não. Isso aqui é uma casinha preta e tal. Está dentro desse tabernáculo aqui, existe uma pedra preta considerada sagrada. Não sei se foi um meteorito, caiu do céu, alguma coisa que eles recolheram lá. E esse lugar aqui, então, dizem os árabes, né, que o Ibrahim peregrinou aqui também. Bom, tradição muçulmana. Né? Isso aí foi a consequência, então, da tentativa de Abraão para ajudar Deus, né, a aumentar a sua descendência. Né? O fato é que o sobrinho de Abraão, o Ló, ele foi morar na cidade de Sodoma. Né? Porque ele também tinha os rebanhos dele, tinha as coisas dele, e não estava dando certo dividir com os do Abrão. Então ele foi para Sodoma. Mas em Sodoma, o Ló, o sobrinho de Abrão. Chegando em Sodoma... Mas né? foi antes ou depois da guerra? Foi depois da guerra. Né? Deus disse para Abrão o seguinte, olha, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, o seu pecado se tem agravado muito. Que pecado? Não diz especificamente o pecado que era. E quem fazia esse clamor? Entendeu? Pois Deus disse que a vida lá estava difícil. De justo só havia Ló, a mulher e as 2 filhas. Isso. Quando foi destruído devido à quantidade de sodomitas que tinha nas duas. Pois é, mas aí... Sodoma era cheio de sodomitas. Todo mundo que nasce em Sodoma é sodomita. Entendeu? É gomorrita. O gomorreu, sei lá. Entendeu? O fato é que os anjos... Abrão foi visitado por 3 pessoas, 3 seres. Um deles seria o próprio Deus, segundo a narrativa, né, do Gênesis. E mais 2 que foram acompanhando. Esses 2 foram visitar, então, o Ló, lá em Sodoma, e avisar para ele o seguinte, olha, sai da cidade, porque a cidade vai ser destruída. Enquanto eles estavam lá na casa de Ló preparou para eles um lanche lá
e serviu, inclusive, pão asmo. O que é pão asmo? Pão asmo é um pão assado sem fermentar. Por quê? Porque a coisa estava, provavelmente, não dava tempo para fermentar. Os judeus, quando saíram do Egito, eles comeram pão sem fermentar, para não perder tempo na fermentação. Eles não, assa esse biscoito aí do jeito que tiver e, né, essa tapioca aí, e come desse jeito, porque... Fermentar é uma forma de dar tempo a massa ficar, né? Isso, a massa levedar para depois ela ficar fofinha, né? Serviram lá pão asmo para ele e tal. Nisso, o pessoal da cidade, que sabia que tinham chegado 2 forasteiros na casa de Ló, eles chegaram para Ló e disseram, olha, manda esses pessoal sair aí que nós vamos abusar deles. Nós vamos atacá-los sexualmente. Né? Prática que existe muito nos presídios hoje, né? Quando chega um sujeito lá que é persona não grata num determinado presídio, é recebido dessa forma. Né? Com exceção aqui em Brasília, né? Não, assim, hoje o pessoal está encaminhando para cela isolada, né? A única coisa do Distrito Federal, e não deixa Salvador, coisas assim, tem uma ala separada, é a única. Pois é. No estado, não. Mas quer dizer, eu vejo isso aí não por uma questão de preferência sexual. Isso aí é uma forma de agressão, de violência, né? De impor pela força determinada liderança, etc. Então, o povo de Sodoma era um povo violento, né? E aí, então, eles falam, né, olha, o Ló, né, deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, todo o povo de todos os lados, chamaram por Ló e lhe disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram na tua casa? Traze-os fora a nós para que abusemos deles. E eles começaram a querer arrombar a porta da casa, porque o Ló não entregou os rapazes para ele. Né? E eles conseguiram fugir da cidade, ele, a mulher e as 2 filhas, com ordens de não olhar para trás. Né? E os outros lá, os visitantes? Não, os visitantes, eles eram anjos, eles escaparam para outro canto. Tiveram outro meio de sair. Há algumas especulações sobre o que aconteceu com Sodoma, se foi ou uma erupção vulcânica, tipo aconteceu com Pompeia, né, ou uma chuva de meteoritos. Entendeu? Porque a descrição é de que seriam coisas que caíam do céu. Né? Então, talvez um meteoro tenha entrado em atrito, né, com a atmosfera e estourado ali em cima da cidade. Não é? E o lugar ele é cheio de enxofre, cheio de sais, ele é tem uma região que tem uma composição química um pouco distinta das outras partes da Palestina. Certo? Então, esse relato aqui, né, depois o Ló conseguiu fugir e ele acabou dando origem a dois povos, né? Os moabitas e os amorreus, que compuseram depois o mosaico, né, de povos que viviam ali na terra de Canaã, na Palestina. Tá certo? Então, essa é uma visão, né, nós fomos até o capítulo 18, né, de Gênesis. Na próxima aula, a gente vai falar sobre Isaac, né, o sacrifício de Isaac
a continuação da vida de Abraão até a morte dele e a atuação dos outros patriarcas, né, de Isaac e Jacó. Dizem que, não sei se é mito ou verdade, que eu me lembrei agora, que o arco-íris, né, ele desce no rio, né, e chupa a água, né. Diz que é mito ou verdade. Tá? Acontece que eu estava pescando com o papai, eu tinha 10 anos mais ou menos, viu, gente? Então o rio, mais ou menos, era uns 100 metros de largura. E era umas 5 horas da tarde, o sol estava ainda não tinha recolhido. E é o seguinte, o arco-íris estava lá na beira, bem lá mesmo. Todo, rapaz, a coisa mais linda, via 5 cores. E o papai, eu estava pilotando a canoa e o papai estava lavando a rede, né? Para a gente atravessar. Ele disse, papai, bora atravessar. Então o arco-íris, aí o papai não quis, né? Era mais ou menos uns 100 metros, rapaz, eu vi coisa mais linda. Aí eu, como criança, curioso, queria que o papai atravessasse o rio, era uns 100 metros, para me ver lá, entendeu? Coisa mais linda, as cores tão lindas. Eu disse que ele suga a água, né? Não, é quando você tem uma água, gotículas d'água em suspensão, que acontece muito no final de período chuvoso, né? Que a luz do sol bate, ela se divide nas 7 cores, né? É a explicação científica aí para o arco-íris. Bom, esse é o final da nossa aula de hoje. Espero que tenha sido de proveito aí para todos que nos acompanharam até o próximo domingo com o nosso projeto Profecia e Poesia. Deixa eu